Olá, seja bem-vindo ao canal da Kirven. Eu sou o Aguinaldo, eu sou psicólogo e mestre em gestão empresarial. No vídeo de hoje, nós vamos falar o que é o absenteísmo, as diferentes formas que podem ocorrer o absenteísmo e como ele pode ser medido. Eu vou compartilhar com vocês agora a apresentação. Então, temos que entender o que é o absenteísmo. Primeiro questionamento. Então, o absenteísmo, segundo o Martotti, vai ser todas as faltas, todos os atrasos e saída antecipada do trabalho durante um determinado período. Atraso e falta, atraso e saídas antecipadas, né? Muito comum as pessoas questionarem isso. Computa no absenteísmo? Computa, porque eram horas que deveriam estar sendo utilizadas para o trabalho e não houve a utilização dessas horas. As faltas ou ausência do trabalho, ela pode ser dividida em dois tipos. Nós chamamos as ausências justificadas, e as injustificadas. O que são as ausências justificadas? Ausências justificadas são aquelas que são garantidas já na CLT, né, no artigo 473, e ela não envolve prejuízo na remuneração do trabalhador, nem contagem para o tempo de férias ou cálculo de 13º salário. Então, já são amparadas por lei. E quais as situações onde podem ocorrer as faltas justificadas? Comum nós dividirmos, por exemplo, as faltas justificadas naquelas que são legais e nas faltas médicas, né, para controle aí do indicador. Então, o que seriam as faltas legais? Aquela como falecimento de um cônjuge, casamento, ou nascimento aí de filhos, doação de sangue, cadastramento eleitoral, serviço militar ou prova de vestibular, o funcionário foi depor em juízo, ou isso participando do sindicato, ou ele é testemunha, de repente, de um caso que está sendo julgado, e aí ele tem a liberação para aquela ausência. Então, essas são situações onde nós classificamos como ausência por respaldo legal, né? E tem aquelas que são por ausência médica, que é mais comum. Você tem os atestados médicos por outras ocorrências que são de acordo de uma convenção coletiva de trabalho ou abonadas a critério do empregador. As faltas injustificadas, diferente já das justificadas, elas não são previstas na CLT e nem em acordos ou convenção de trabalho. Então, é aquela falta que o funcionário não veio trabalhar, não deu nenhuma justificativa, a razão pelo qual não veio, ou criou alguma justificativa que não está amparada no requisito legal, né? E diferente das faltas justificadas, a ocorrência da falta injustificada, ela implica perda financeira para o trabalhador, que pode refletir diretamente no salário, no cálculo de 13º ou no período de gozo de férias. Então, na falta injustificada, o trabalhador tem descontado o valor correspondente ao dia de trabalho. Então, eu faltei, eu perco o valor correspondente àquele dia de trabalho. Na semana onde houve a falta, ele também perde o descanso semanal remunerado. E caso durante a semana que ocorreu a falta tenha algum feriado, né, e ele que foi abonado por aquele dia, ele também tem descontado esse feriado. Então, se houve feriado, são 3 descontos: o dia trabalhado, a perda do DSR e o dia do feriado. As faltas injustificadas também, elas impactam diretamente nas férias do trabalhador. Então, a legislação CLT garante ao trabalhador, depois de 12 meses, um período de 30 dias corridos de férias. Mas se ele teve, durante esse período, né, e aí é somado, por exemplo, no primeiro mês eu tive lá 2 faltas, no segundo teve 3 faltas, vai somando até o período de 12 meses, né, que é o período de gozo das férias, e se ele teve de 5 a 14 dias de falta nesse período,
ele terá direito somente a 24 dias de férias. Se foram de 15 a 23 dias, ele terá direito a 18 dias de férias. E assim por diante, como rege a CLT. Então, nós precisamos entender. Tem a falta justificada, que eu posso dividir em faltas legais e faltas médicas, e eu tenho as faltas injustificadas, que não têm respaldo na legislação e nem em comum acordo aí com o empregador o abono daquela falta. Então, são caracterizados como falta injustificada. A falta injustificada, ela decorre de perda do salário indiretamente, perda nos dias de férias, a depender da quantidade de dias faltado, e também perda no cálculo do 13º salário. E como que nós medimos o absenteísmo? O absenteísmo ele é um indicador apresentado em percentual. Normalmente, as empresas fazem uma mensuração, uma compilação mensal desse indicador, mas pode ser mensurado diária, pode ser mensurado semanal, né? Você pode ir controlando o absenteísmo e compilar no final daquele período. Como ele é mensurado? Então, nós temos a taxa de absenteísmo, ela vai ser igual ao número de dias perdidos com a ausência, independente da razão, se for justificada ou injustificada, e o número total de dias que deveria ser trabalhado. Então, você pega a ausência, divide pelo número de dias que deveria ser trabalhado e multiplica por 100. Esse é um cálculo percentual. Nós também podemos calcular pelas horas. Então, nesse exemplo aqui, nós temos na coluna trabalhador, são 12 trabalhadores. Aqui nós temos as horas de falta, as horas previstas e o cálculo de absenteísmo. Então, esse primeiro trabalhador aqui estava previsto para que ele trabalhasse durante o período 161 horas. E ele faltou 8 horas e meia, 8 horas,5, né? Então, nós fazemos o quê? Dividimos esse valor das faltas pelo total de horas e multiplicamos por 100. Então, ele teve um índice de absenteísmo de 5,26%. E assim nós fazemos para os demais, né? Esse daqui, ela 167 horas e ele faltou 10 horas. Então, teve um índice lá de 5,98. No final, você compila todas as horas de todos os trabalhadores naquele período que faltaram e todas as horas que estavam previstas para serem trabalhadas. E dividindo as horas de falta pelas horas previstas, você vai ter o indicador da empresa do que é o absenteísmo. Que nesse exemplo aqui foi 2,4%, 40%, né? Então, menos de 2,5% de absenteísmo. Espero que esse vídeo tenha contribuído para que você entenda um pouco melhor o que é o absenteísmo e como ele é medido. Vou ter 2 vídeos futuros onde eu vou explicar como fazer um PDCA, né? Quem não conhece ainda o que é PDCA, como fazer um PDCA do absenteísmo e como a gente avalia também o absenteísmo. Aguarde os próximos vídeos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber as notificações. Forte abraço a todos e fique bem.